O ano é 477 d.C. Július Nepos, que fugiu em 475 da Itália, após a usurpação de Flávio Orestes, agora está pronto para retomar a Itália e restaurar o Império Romano do Ocidente. Sua frota está pronta, um forte exército dálmata foi recrutado, e o imperador romano do Oriente enviou reforços. Claro, amigos da história romana tardia, isso nunca ocorreu. Mas poderia ter ocorrido? E se sim, como a história teria se desenvolvido? Sabemos que a queda de 476 não foi uma queda, mas apenas uma mudança de governo de imperadores romanos para generais bárbaros que reinaram como reis. Mas além disso, nada mudou para o povo romano na Itália, algo que discuti em detalhes neste vídeo aqui. No entanto, uma consequência real e direta dessa mudança de governo foi que, mais tarde, exatamente esse fato levaria a uma guerra devastadora entre o reino austro-gótico da Itália e o Império Romano do Oriente. Porque após o ano 535, então nem mesmo 60 anos após a queda, entre aspas, o Imperador Romano do Oriente estava obstinado em restaurar o Império Romano do Ocidente e reincorporá-lo ao Império Romano do Oriente. Isso levaria a uma guerra devastadora que durou mais de 20 anos, que destruiria quase todas as cidades italianas, despovoaria a península e todas as instituições romanas, destruiria a vital infraestrutura romana e mergulharia a Itália na Idade das Trevas. Mas em 474, apenas 2 anos antes de Odoacer ter deposto famosamente Rômulo Augusto, as coisas pareciam muito diferentes. Július Nepos havia chegado a Roma com um poderoso exército da Dalmácia. Foi de fato sob Július Nepos que, por um curto período, parecia que o domínio dos generais bárbaros havia terminado de vez, com o magister militum bárbaro Gundobaldo fugindo para seus parentes, os burgúndios. Mas Nepos cometeu um erro fatal. Apenas 1 ano em seu reinado, ele fez Flávio Orestes seu novo magister militum em 475. Orestes, no entanto, mesmo sendo romano, era quase tão traiçoeiro quanto Rigmer, e imediatamente se rebelou contra Július Nepos. Nepos fugiu da Itália para a Dalmácia, possivelmente porque o exército dálmata, com o qual ele havia chegado em 474, foi destruído ao tentar lutar contra os visigodos no sul da Gália. Enquanto isso, Orestes havia feito de seu filho Rômulo Augusto imperador, mas apenas 1 ano depois, Odoacer, um general germânico que comandava uma banda de mercenários, Erule, lutou contra Orestes, derrotou-o e também seu irmão, e depois o imperador criança, Rômulo Augusto. Mas por que Július Nepos nunca retomou a Itália? Quero dizer, ele já havia feito o mesmo em 474, quando depôs o imperador fantoche Glucério e expulsou o bárbaro magister militum Gundobaldo. Por que ele não retomou a Itália pela segunda vez e ele poderia ter feito isso? Antes de responder, curta este vídeo e se inscreva para não perder nenhum conteúdo futuro sobre o fim do Império Romano. Por favor, considere apoiar nosso trabalho no Patreon ou como membro do YouTube, pois a sustentabilidade deste canal depende do seu apoio. Quero agradecer a cada um e a todos que estão apoiando este canal de qualquer forma. Espero que a maioria se sinta orgulhosa. Gratias tibiago amici. Sabemos que Júlio Nepos, pelo menos em uma ocasião após 476, enviou enviados ao imperador romano do leste Zeno, pedindo-lhe que o ajudasse a restabelecer seu governo na Itália. Zeno, no entanto, apesar de tranquilizar Nepos de que tinha seu total apoio, na realidade não fez nada para ajudar Nepos com seu plano. Na verdade, Zeno até reconheceu o governo de Odoacer na Itália, e o único apoio que Zeno deu a Nepos foi que ele obrigou Odoacer a cunhar moedas em nome de Nepos, e a reconhecer que Nepos era o legítimo imperador romano do ocidente da Itália. Mas isso, claro, era apenas manobra política. Na realidade, Odoacer tinha todo o poder e Nepos não tinha nenhum poder factual sobre a Itália.
Então, como Nepos poderia invadir com sucesso a Itália apenas 2 anos antes, em 474, e depor Glucério e acabar com o reinado dos mercenários bárbaros, pelo menos por um tempo? A resposta está na pessoa do imperador romano do Oriente Leão I. Leão I foi o último imperador romano do Oriente que, na minha opinião, se importava muito com a preservação do Império Romano do Ocidente, e fez tudo ao seu alcance para ajudar os romanos do Ocidente. Foi Leão que enviou Antêmio em 467 como uma força contrária a Riquema. Foi Leão quem ordenou a construção da enorme frota para a expedição Vandal de 468, que infelizmente falhou, sobre a qual eu falei neste vídeo aqui. E foi Leão quem enviou reforços para Nepos em 473 para retomar a Itália. No entanto, Leão infelizmente morreu no início de 474 deste século, e na verdade, para mim, a morte de Leão I é, em última análise, o que também selou a morte do Ocidente. Com a partida de Leão, seu sucessor Zeno estaria muito menos disposto a ajudar Nepos. E se Leão tivesse morrido mais tarde, digamos em 480, e se Leão tivesse vivido o suficiente para apoiar Nepos, bem, nesse caso, tenho quase certeza de que Leão teria enviado um exército para apoiar Nepos. Em nossa linha do tempo, Nepos também planejava retomar a Itália, mas ele esperou até 480, até considerar o momento certo. Mas então, possivelmente porque ele planejou essa empreitada, ele foi traído e morto por 2 de seus próprios generais, Ovídia e Viator, no palácio de Diocleciano, porque eles não estavam muito interessados em lutar contra Odoacar, já que eles próprios eram de descendência germânica, e não se importavam muito com a ideia de um Império Romano do Ocidente restaurado. Mas nesta linha do tempo alternativa, Leão nunca morreu e enviou um exército para ajudar Nepos no início de 476. É possível que Nepos ainda teria esperado mais um ano para invadir a Itália, reforçando o exército do leste com alguns de seus próprios recrutas da Dalmácia. Em 476, ele teria recebido a notícia da deposição de Rômulo Augusto e da morte de Orestes. Leão não teria aceitado as insígnias imperiais de Odoacar, e nunca teria aceitado o governo de Odoacar. Então foi na primavera de 477 que Júlio Nepos embarcou com um poderoso exército da Dalmácia, desembarcando em Roma, como havia feito apenas 3 anos antes. Ele então prosseguiu para marchar sobre Roma, exatamente como havia feito em 474. Odoacar, enquanto isso, estava ocupado lutando contra elementos rebeldes dentro de suas próprias fileiras naquele ano, o que também aconteceu em nossa linha do tempo, e por isso ainda não podia lidar com o desembarque de Nepos. Nepos tomou Roma sem uma luta, pois todos os habitantes eram romanos, e ele ficou satisfeito em ver a cidade eterna em melhor forma do que apenas alguns anos antes. Os danos do saque de Riquemar em 472 já haviam sido em sua maioria reparados. O Senado de Roma rapidamente o aceitou como imperador romano do Ocidente. Nepos seguiu para o norte, rumo a Ravenna. No caminho, uma cidade após a outra se rendeu sem lutar, já que toda a população ainda era romana. Ele chegou a Ravenna e imediatamente sitiou a cidade, o que era uma tarefa notoriamente difícil, já que Ravenna tinha um porto e estava cercada por pântanos. Mas Nepos também tinha a poderosa frota da Dalmácia à sua disposição, que ele enviou para bloquear o porto marítimo de Ravenna. Ele sitiou Ravenna por 1 ano até que Odoacar, com seus homens famintos, finalmente desistiu. Nepos mandou Odoacar para o imperador romano do leste Leão Acorrentado, onde Odoacar então recebeu um tratamento surpreendentemente misericordioso e lhe foi dado um terreno na Anatólia, onde viveu o resto de seus dias em uma aposentadoria tranquila. Assim, em 478, Júlio Nepos havia recuperado o controle efetivo da Itália. O Império Romano do Oeste havia sido restaurado. Mas iria durar? Bem, naquela linha do tempo, na qual Leão havia morrido alguns anos depois, o imperador Zeno ainda teria sucedido Leão,
mas ele não teria precisado enviar os ostrogodos para acabar com o reinado de Uduacar em 487, já que Nepos, ou o sucessor do imperador ocidental de Nepos, estaria reinando no oeste. Se Nepos tivesse reinado tempo suficiente e instalado um sucessor digno, o Império Romano do Oeste poderia ter se estabilizado. No entanto, teria sido confinado à Itália e Dalmácia. No entanto, devemos notar que Uduacar e Teodorico mantinham boas relações com os reinos germânicos circundantes, especialmente Teodorico com os visigodos. Nepos e seus sucessores, no entanto, teriam que defender a Itália contra os visigodos do oeste, e possivelmente em algum momento os ostrogodos na Dalmácia, mas isso não teria sido impossível. Se Nepos tivesse conseguido reinar por tempo suficiente e se tivesse nomeado os ministros certos e um magister militum confiável, ele poderia ter sido capaz de estabilizar este pequeno estado romano ocidental. Ele também poderia ter abolido completamente o sistema magister militum, já que este sistema provou apenas trazer caos e guerra civil. Assim, ele poderia ter nomeado vários generais em vez de um magister militum do oeste. Ele poderia ter reeditado as leis de Majoriano para acabar com a corrupção, fortalecer o armamento dos cidadãos, restaurar os antigos monumentos de Roma à sua antiga glória e aumentar a taxa de natalidade da população romana. Isso poderia ter estabilizado o Estado romano ocidental o suficiente para sobreviver. Mais tarde, durante o reinado de Justiniano, a Guerra Gótica nunca teria acontecido, já que não haveria necessidade de restaurar as províncias ocidentais. No entanto, podemos supor que Justiniano ainda teria enviado Belisário para acabar com o reino vândalo. Com a África restaurada ao domínio romano, podemos imaginar que o Império Ocidental teria recebido uma parte da África e os envios de grãos de Cartago para Roma poderiam ter sido restaurados. Nessa linha do tempo, os desastrosos saques de Roma das guerras góticas não teriam acontecido, e Roma teria mantido muito de seu antigo esplendor. Com o restabelecimento dos envios de grãos da África, Roma até poderia ter visto um ressurgimento e aumento da população. Com a ameaça dos vândalos eliminada de vez e um general poderoso como Belisário, podemos imaginar Belisário lutando ao lado dos romanos ocidentais contra os visigodos. Com a ajuda dos romanos ocidentais, é bastante provável que a vitória teria sido alcançada muito mais rápido do que a vitória sobre os ostrogodos em nossa linha do tempo. A Hispânia teria sido parcialmente reincorporada ao Império Ocidental e parcialmente mantida para o leste. A invasão lombarda não teria acontecido nesta linha do tempo, já que as defesas da Itália teriam sido fortes e vitais, e a Itália em boa forma. As falhas nas colheitas após 536 e a praga após 541 ainda teriam acontecido, no entanto. As invasões dos eslavos ávaros persas e Arábia Saudita também teriam acontecido, enfraquecendo severamente o Império Oriental. O Império Ocidental poderia ter sido capaz de ajudar o Oriente contra as invasões, mas é questionável se teria sido suficiente. O Oriente ainda teria sido diminuído, no entanto, talvez não tão drasticamente como em nossa linha do tempo, mas o suficiente para tornar o Oriente incapaz de ajudar o Ocidente. Sem a ajuda do Oriente, o Império Ocidental teria passado por um momento difícil. Assim, nesta linha do tempo, os árabes também teriam conquistado grande parte da Hispânia nos anos 700. Uma coalizão de francos e romanos teria parado o avanço dos árabes. Com o Império Ocidental intacto, a Dalmácia pode não ter caído para os eslavos, e um cisma entre as igrejas oriental e ocidental também não teria acontecido. Assim, os francos não teriam conquistado Roma. Pode ser que este Império Ocidental teria se transformado lentamente ao longo de centenas de anos em um Estado italiano. A Idade Média ainda teria acontecido na Itália, mas de uma forma diferente, mais benigna. E podemos imaginar este último Império Romano Ocidental da Idade Média um pouco como o Império Romano Oriental em nossa linha do tempo, se assemelhando mais ao que chamaríamos de bizantino do que o que chamaríamos de romano. Mas, por outro lado, pode ter sido mais provável que Napos teria sido usurpado pouco tempo depois de sua reconquista da Itália morto e substituído por outro usurpador ou general bárbaro,
de modo que o Império Ocidental teria caído de uma maneira diferente não muito tempo depois da reconquista da Itália por Nápoles. Mas ainda assim, se Leão não tivesse morrido e Nápoles tivesse reconquistado a Itália, existe a possibilidade de que a história pudesse parecer muito diferente de como foi em nossa linha do tempo. Tudo porque Leão I contraiu uma doença e morreu muito cedo. Cedo demais para ajudar Nápoles com seu plano. E se você estiver interessado em como Roma parecia naquela época em nossa linha do tempo, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você estiver mais interessado em Istambul durante aqueles dias, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias tibi água amici e bene valete.